Na aula de hoje, nós vamos abordar o meu assunto favorito. E ele envolve tomada de decisão, visibilidade, panorama geral de tudo que acontece ali nas suas atividades, no seu trabalho. Eu não vou demorar muito a dizer, mas eu quero que você entenda que essa aula vai te ajudar a construir os dashboards mais lindos, intuitivos e funcionais em tempo real da sua vida. Bora pra tela! Para construir esse dashboard perfeito, a primeira coisa que você precisa fazer é adicionar um novo item ao Workspace. Esse novo item precisa ser um novo dashboard. Vamos deixá-lo privado também. A diferença entre a privacidade aqui é que esse todo mundo pode ver e esse aqui só você e quem você convidar. Agora, nós podemos colocar aqui quais são os quadros que a gente quer que ele puxe as informações de lá. Então, no caso, vai ser o resumo de horas semanais na área de desenvolvimento. E vamos colocar também o produção de conteúdo do desenvolvimento da Make. Daremos como done. Então aqui já conectamos os quadros e criamos o dashboard, mas ele ainda não tem nada. Então aqui pelo nosso gabarito, qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Um widget de texto. Para adicionar um widget de texto, a gente clica aqui em cima em adicionar widget e clica em More Widgets. Aqui embaixo, e se você pesquisar por aqui também, você pode adicionar um widget de texto. Ele vai vir assim meio grande, mas você seleciona aqui na lateral, deixa ele o menor que puder, retira esse texto daqui e a gente vai colocar aqui certinho, resumo de horas semanais. Maravilha. Podemos colocar aqui um emoji. Selecionamos todo o texto e aí a gente pode formatar como a gente quiser. Próximo widget, horas planejadas versus horas trabalhadas por semana. Então, para setar esse widget aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós temos no eixo X a semana e no eixo Y o contador de tempo. Vamos lá? Você vai adicionar um widget desse primeiro, um widget de gráfico. Nele você já vai colocar o nome do que você quer representar aqui em cima e acessar as configurações aqui nas opções do widget. Como a gente disse, nós vamos usar aqui um gráfico de barra, mas tem vários tipos aqui, gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de colunas, gráfico de área, de bolhas. Então aqui no eixo X, relembrem que no eixo X nós vamos colocar a semana, então a gente vai colocar aqui, a semana no quadro é representada por um drop-down, por uma lista suspensa. Então, você vai colocar aqui que o tipo da coluna é o drop-down. Em subelementos, você vai colocar semana-ano. No eixo Y, nós vamos contar o quê? Nós vamos contar as horas trabalhadas e vamos contar também o tempo estimado. Assim, você consegue ter o seu gráfico já personalizado com as semanas aqui embaixo. Por exemplo, nós colocamos aqui, numa situação hipotética, a semana 13 e a semana 14 do ano de 2023. Então, quando você repousar o mouse aqui, ele vai mostrar para você, de qualquer forma, aqui embaixo. A legenda é sempre bem clara, então vocês vão ter tudo aqui muito certinho, tá? Esse widget já tá pronto. Continuando, o próximo widget vai marcar o tempo que foi planejado e o tempo que de fato foi gasto por colaborador. Então tá aqui o meu rostinho,
eu vou te ensinar a fazer isso aqui. No eixo X você vai colocar o colaborador, no eixo Y você vai pôr as horas trabalhadas e o tempo que você estimou. Vou te ensinar a fazer. Vamos lá? Você adiciona um widget de gráfico novamente e aí você vai dar o nome primeiro. Aqui eu vou copiar para mostrar rapidinho para vocês. Clica 2 vezes, coloca o nome que você quer colocar. Vem em configurações. Aqui em configurações, nós vamos colocar que o quadro em questão é o quadro de produção de conteúdo. Então aqui eu quero marcar as minhas horas de produção. Perfeito. Dentro do grupo de redes sociais, maravilha. Aqui nós já escolhemos o tipo de gráfico, né, que é o gráfico de barra. Assim que a gente escolher, nós vamos demarcar aqui o eixo X. Lembra que o eixo X precisa ser um gráfico de coluna people? Aqui a gente vai colocar como responsável, né, em subelementos de produção de conteúdo. E no eixo Y, no lugar de contar, nós vamos aqui em subelementos de produção de conteúdo e nós vamos colocar as horas planejadas. A gente pode colocar o tempo estimado. Então ficaram 63 horas também planejadas e 49,97 aí de horas trabalhadas. Perfeito? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos trabalhar com horas estimadas versus horas trabalhadas por dia da semana. Mesma regra, eixo X, nós teremos as datas, né, os dias da semana. Eixo Y, nós teremos as horas trabalhadas e as horas estimadas. Vamos lá? Agora você já aprendeu que você adiciona um novo gráfico. A gente vai deixar ele comprido para ficar igual àquele outro. Você vai dar um nome para ele. Eu vou copiar e colar aqui para a gente conseguir ganhar tempo. E vamos, minha querida, trabalhar agora nas configurações, tá? Aqui é a mesma regra. Nós vamos incluir aqui só o quadro de produção de conteúdo, tá? O grupo das redes sociais, maravilha. O tipo de gráfico já tá correto, que vai continuar sendo o de barras, perfeito? No eixo X, nós vamos colocar a data e o group by, aqui que tá o segredo. Vai ser por dia, tá bom? Confia no processo que vai dar certo. A data que nós vamos utilizar é a data de entrega efetiva da tarefa. No eixo Y, você vai tirar aqui esse contar itens de produção de conteúdo e vai selecionar tempo estimado e horas trabalhadas nos subelementos. E assim você tem as datas que você deseja. Vão aparecer todas aqui. Você pode fazer filtros também, se você quiser. A gente coloca aqui certinho, filtro por data. E aí você pode dizer que a data, por exemplo, não é hoje. Ele vai trazer para você tudo que não for hoje. Mas esse aqui já tá pronto. Maravilha! O próximo é o tempo gasto por atividade. Legal? Vamos lá. Então, a gente vai criar aqui no eixo X a atividade, no eixo Y o controle de tempo. Então, já vamos copiar aqui o nome, tempo gasto por atividade, e criar aqui um novo widget de gráfico. Então, aqui ele estava comprido também. Vamos manter a estética, a estética é tudo. Perfeito. Tempo gasto por atividade, vamos em configurações. Aqui em configurações, vamos selecionar o quadro de produção de conteúdo apenas, tá? Que é o quadro que a gente tem esses dados. Lembrem que no eixo X nós vamos manter as atividades. O que são as atividades de fato? Você vai colocar aqui como name. No eixo Y, vocês vão colocar controle de tempo. Assim que isso é feito, vocês já conseguem acessar aqui todas essas atividades e o tempo relativo a elas. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer um filtro aqui por status da tarefa, por exemplo, para dizer o que está em andamento,
ele vai mostrar só o que está em andamento. Se você quiser que mostre o que já foi feito, ele mostra o que já foi feito. O nome da atividade, se você repousa o mouse, inclusive, ele mostra todo completo. Mas é essa a ideia. E esse gráfico por atividade também já foi feito. Bora pro próximo? O próximo é bem simples também e é uma bateria com o status das atividades. Então vamos voltar lá e eu vou mostrar para você que esse não é um widget aqui de gráfico, ele é um widget de bateria. Então, você vai selecionar esse aqui. A gente pode deixar ele um pouco mais comprido, né, para ficar mais bonito. E a gente vem aqui e coloca um nome nessa bateria. Aqui em configurações, você consegue dizer exatamente o que você precisa que tenha nessa bateria. Então, nesse caso, aqui é o status da atividade, né? É o status geral. Então, você vai selecionar aqui status da tarefa, status geral, e ele vai dizer para você exatamente qual a porcentagem que está feita, quanto está em andamento, quanto está pausado e quanto ainda não foi iniciado, tá? Aqui em More Settings você consegue colocar mais coisa. Então, por exemplo, para total de horas estimadas, para tempo estimado, você consegue pôr também. Esse é o widget de bateria e nós finalizamos aqui um dashboard de resumo de horas semanais bem completo aí para você começar a explorar o dashboard do Monday. Eu espero que vocês tenham mais dúvidas até relacionadas aos filtros, tá? Mas eu não vou contar isso nesse vídeo para você, justamente para que a gente tenha essa interação e para que vocês consigam descobrir mais coisas explorando, tá bom? Um beijo e até a próxima!